Olá! A arte de cartunistas mineiros foi a forma escolhida para um projeto desenvolvido pelo Ministério Público de Minas, que tem como objetivo traduzir para o público em geral o trabalho técnico que a instituição faz de combate ao crime, especificamente sobre a lavagem de dinheiro. E no Além das Montanhas de hoje você vai conhecer então o Justiça e Arte. Participam deste programa e do nosso debate o promotor de justiça William Garcia, coordenador do CAUET, que é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária. Remotamente está conosco o jornalista Gustavo Nolasco, também escritor, vencedor do Prêmio Jabuti, roteirista premiado em festivais de cinema com 7 curtas-metragens e criador do LEIA, que é o Observatório de Leis Ambientais e parceiro do projeto Justiça e Arte. E aqui no estúdio está ainda conosco o chargista Eduardo dos Reis Evangelista, o famoso Duque, cartunista e ilustrador de vários veículos da imprensa, eleito o melhor cartunista brasileiro pelo troféu HQ Mix e ganhador do prêmio Vladimir Herzog pelo movimento Charge Continuada, integrante do Cartoon Minas, que é parceiro do Justiça e Arte. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, Gustavo, Duque, Dr. William, para a gente falar sobre esse projeto tão bacana que o Ministério Público criou. Então, eu queria que o senhor começasse, Dr. William, contando para a gente como é que ele foi criado, como é que ele está sendo implantado. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de compartilhar essa história, que eu acho que é uma história bacana, vitoriosa, que eu tenho muito orgulho pessoal de poder participar com dois grandes artistas e jornalistas e que hoje se tornaram talvez amigos, né, que a gente pode já chamar depois de tanto tempo trabalhando junto. Bom, quando eu assumi a missão de trabalhar com crime corporativo e lavagem de dinheiro, eu percebo que tem um distanciamento muito grande da realidade do trabalho do Ministério Público com a sociedade, né? E eu penso que não é, quando a gente pensa no enfrentamento dessa, digamos, de uma macrocriminalidade corporativa, de lavagem de dinheiro, não basta simplesmente a resposta penal, né? Investigar, criminalizar. Eu acho que a gente tem camadas de institucionalidades e processos democráticos para a gente tornar realmente uma sociedade mais madura para enfrentar essas questões. E nisso envolve prevenção, repressão e também uma educação, um envolvimento da sociedade civil. Nós criamos um Instagram, ou seja, tentar melhorar essa comunicação social. E eu já conheci o Gustavo, principalmente por sua atividade no LEIA, nas questões ambientais. Eu trabalhei bastante tempo com questões ambientais, que em última análise também, quando são grandes casos, grandes desastres, são temas corporativos, ou seja, então tem muito comum com o meu trabalho hoje. Já conheci o trabalho dele e comecei a conversar com ele sobre qual seria a melhor forma de comunicar com a sociedade civil, né? Ou seja, para saber como comunicar com a sociedade civil, nada melhor e mais natural do que conversar com a própria sociedade civil, com quem já é especialista nesse tipo de comunicação. E nas nossas conversas surgiu a ideia de trabalhar com arte, né? Porque às vezes eu fui com alguns amigos meus de mestrado, compartilharam algumas charges, alguns cartoons que têm mais de 100 anos e continuam impactantes, atuais, autoexplicativos e muito educativos. Então a gente entende muito bem alguns momentos históricos da humanidade ou algumas perspectivas através da arte gráfica, e os chargistas, os cartunistas têm um poder enorme de comunicação que, por que não trabalhar em conjunto com a sociedade civil, com artistas que fazem charges, que fazem cartoons e o Ministério Público num projeto leve de uma comunicação eficiente, efetiva e, por que não, com bom humor, né? Então, essa é a ideia. Foi assim que surgiu o projeto. Já conheci o Gustavo me apresentou o Duque, e na primeira reunião a gente não tinha exatamente a ideia do projeto, e o Duque foi fundamental, com a experiência que ele já vinha de outros grandes projetos, de salão de humor. Ele foi ajustando ali o nosso problema de comunicação com soluções que ele já traz da experiência dele e do Gustavo como jornalista. O Duque vai nos brindar aqui com charges ao vivo. Enquanto isso, pode começar a traçar aí que nós vamos querer conferir. E enquanto isso eu vou conversando com o Gustavo sobre essa parceria, né? Como é que surgiu, qual que é a importância para você desse projeto? Laura, pois é um
O que o William falou, né? A gente, dentro do observatório, Leia, Observatório de Comunicação Ambiental, que já vai completar aí 6 anos de parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, sempre, né? Vamos falar um pouco sobre isso durante o programa, mas a gente sempre prezando em tentar ser um caminho decodificador aí do trabalho técnico do Ministério Público com a sociedade, né? A gente fala muito, né, no Leia, que existem as pessoas que são os detentores do conhecimento e os tomadores de decisão, né? E aí o Ministério Público, eu acho que ele está nas duas vertentes, né? Tanto da produção de conhecimento, detentor do conhecimento, como tomador de decisão. E existe a sociedade, que é impactada por isso e às vezes precisa desse lugar. A razão dessas duas funções do Ministério Público, mas existe às vezes uma dificuldade de linguagem entre as duas. E aí a gente entra nesse ponto. O trabalho do observatório é esse, né? Fazer uma ponte entre a sociedade civil e o Ministério Público, não tecnicamente, mas em termos de comunicação, de diálogo. E a ideia surge daí, né? A gente já vem fazendo um trabalho longamente. Esse é o mérito que a gente tem que dar para o doutor Carlos Eduardo, né, do Centro de Apoio do Meio Ambiente, que ele tem essa ideia, ele tem essa visão há 5, 6 anos atrás, de criar essa ponte, né, em termos de comunicação entre a sociedade civil e o Ministério Público. E a gente, né, trabalhando com o William fala uma coisa que eu gosto muito, que eu nunca tinha pensado e aprendi com ele, que a gente está pensando que, por exemplo, o meio ambiente, né, quando ele falou, a gente começou o trabalho sobre lavagem de dinheiro, a área ambiental está muito nisso, assim, né? Esse crime, esse problema na área ambiental, ele parece que não está, mas ele está totalmente enfrunhado nesse lugar. E daí surge a minha parceria com o Cauete, né, do Dr. William, do Dr. Rodrigo Storino, e o trabalho com o Duque, que já é de muito tempo, né? A gente, né, na comunicação, a gente admira o trabalho do Duque, não só do Duque, mas com dos chargistas mineiros, que são realmente referência nacional no uso do humor e dos cartoons como forma de diálogo, como forma de facilitar uma mensagem ou de provocar as pessoas a um olhar crítico para uma situação que, às vezes, quem está querendo, às vezes, nesse caso que a gente vai falar, querendo cometer um crime, quer mesmo que as pessoas não tenham esse olhar, não consigam decodificar o que está por trás de uma ação criminosa, por exemplo. E a importância desse trabalho, né, da imagem impactante, né? Nós vamos ver agora, eu vou pedir para o pessoal rodar para a gente as imagens das charges criadas para o Justiça e Arte. Vamos botar aí na tela para todo mundo assistir. Eu queria que vocês aproveitassem para falar sobre elas, né? Nós já estamos vendo ali algumas. Conta para a gente, Duque. Essa charge foi a primeira que eu fiz, né, porque, na verdade, assim, a matéria-prima com que o Ministério Público trabalha é a mesma nossa, né? Na verdade, desde o surgimento das charges, né, nos jornais, na França, lá nos idos lá de 1830, elas já trabalhavam com esse conteúdo político, né, essencialmente político e de denúncias de corrupção, de malfeitos, né? Então, assim, um olhar bem-humorado, sarcástico, digamos. Exatamente. Né? O objetivo da charge sempre foi esse, né? De transmitir uma crítica contundente de forma leve e bem-humorada. Então, quando o Gustavo, né, nos colocou para a gente conversar, eu, o Dr. William, então, assim, foi uma conversa que fluiu muito tranquilamente por conta disso, né? A abordagem sempre a mesma, né? O conteúdo que a gente trabalha é o mesmo. E essas charges foram produzidas, então assim, a gente ficou definido nessa questão de produzir charges com vários temas, né? Com vários artistas, porque, na verdade, a lavagem de dinheiro, isso é até um aprendizado para a gente, né? A gente, em contato com o Ministério Público, na verdade, há diversas formas de lavagem de dinheiro, né? Então, para que não ficasse até repetitivo um mesmo chargista fazer uma charge sobre diversos temas, houve essa ideia também de convidar artistas diferentes, com diferentes traços, diferentes formas de abordagem, de cada um escolher um determinado assunto
da lavagem de dinheiro, que é um tema específico, né? E cada um produzisse uma charge. Então a gente está vendo aí vários artistas, né, vários traços, e cada um explorando um tema específico da lavagem de dinheiro, que seja arte, que seja uso de imóveis, de laranja, enfim. E aí essa charge é uma charge do LUT, que é bem interessante, que mostra não só a lavagem de dinheiro, mas as consequências, né, do crime de lavagem de dinheiro para a população, que a gente está falando aí de um crime que ele interfere, né, diretamente a vida do cidadão, né? Então, e essa linguagem utilizar muitas das vezes só a imagem, que possibilita também essa facilidade de qualquer pessoa entender. Jurídicos, que muitas das vezes da população de difícil acesso, e a charge ela consegue resumir isso e transmitir essa ideia com mais facilidade. Como é que está sendo o retorno a esse projeto? Como é que ele está impactando, né, a consciência da população sobre esse crime? Olha, o impacto desse projeto institucionalmente, pelo menos dentro do Ministério Público, é enorme. As instituições do sistema de justiça, elas são muito tradicionais. E quando você traz um projeto inovador, com traços diferentes, com uma total liberdade de criação dos artistas, eles até pediram, como o Duque mencionou, nós fornecemos talvez um catálogo de hipóteses, né, para ajudar na criatividade, mas com absoluta independência na forma, no traço, no conteúdo. Dentro do Ministério Público teve um impacto excelente e na própria sociedade civil teve um impacto ótimo. Nós, quando publicamos nas nossas redes sociais ou divulgamos nos canais oficiais do Ministério Público, existe um volume muito grande de comentários, a gente recebe até notícia pela ouvidoria do Ministério Público comentando as charges. Eu acho que, como o Duque falou, a charge promove reflexão, né? E a gente tem um impacto enorme em razão dos artistas, né? Minas Gerais é uma escola de chargistas brasileiros fantástica, né? Gostaria até que o Duque falasse para a gente dessa escola mineira que ele representa, ele está à frente do Carto Minas, enfim. Realmente eu aprendi muito nesses últimos 2 anos com esse contato com os chargistas, passei a ser fã de alguns que participaram do projeto. Enfim, são só elogios ao projeto vitorioso nessa parceria. Por que nós somos esse celeiro de cartunistas? Pois a gente tem Ziraldo, Borjalo, Enfio, as influências Nani, que inclusive Nani vamos fazer abrir uma aspas aí para um momento um pouco triste desse projeto. O Nani é um dos maiores chargistas brasileiros e ele quando a gente organizou o projeto, a gente combinou de fazer, seriam 12 charges, feita por 12 chargistas mineiros. O Nani foi uma das primeiras pessoas com quem eu contactei. Ele tinha voltado recentemente para Minas, né? Ele morou muitos anos no Rio, e foi uma das primeiras pessoas que eu contactei para fazer parte desse projeto. Infelizmente, uma semana depois dessa nossa conversa, ele tinha topado, ele veio a contrair Covid e veio a falecer. Mas aí ele continuou participando do projeto, então na verdade são 13 charges, são 12 charges mineiros produzindo, mais a charge do Nani, que a gente contactou a família, o filho, para fazer parte do projeto. Então, assim, eu acho que Minas tem essa questão das montanhas, né? E a charge é um pouco disso, né? De você refletir, e muitas das vezes para você observar uma situação, você precisa às vezes estar num lugar alto. Eu não sei se o relevo interfere nisso, sabe? Mas eu acho que, como o Clube da Esquina diz, sou do mundo, sou Minas Gerais, essa ideia da gente estar aqui, né, por trás das montanhas, mas estar observando tudo, observando o mundo inteiro, isso traz não só para a charge, né, para a arte de uma forma geral, essa ideia de você observar, de você captar o consciente coletivo, né, e muitas das vezes resumir aquilo numa obra de arte. Eu acho que isso interfere também. Eu acho que também o nosso pão de queijo, né? Eu acho que o doce de leite contribui também para isso. A gente pode ter
um grande acervo aí de cartunistas, mas é uma coisa inerente ao brasileiro, né? Essa coisa do humor e da força da imagem, né? Hoje a gente vê como o trabalho de vocês influencia uma das nossas maiores produções artísticas hoje, que é de memes. Né? Com o advento da internet, eu acho que há uma ligação, né? A charge ela é uma derivação, aliás, o meme é uma derivação da charge, né? Uhum. E eu acho muito legal, assim, porque o meme é uma possibilidade de todo mundo produzir algum conteúdo que seja engraçado. Você consegue desenhar bem como você. Exatamente, né? Assim, tem memes que são muito engraçados, né? Que você entra numa rede social, você fica, cara, por que eu não tive essa ideia? Né? Compete um pouco com a gente, assim. Mas assim, e o meme, ele, claro que ele tem uma linguagem muito própria, né? Você não precisa desenhar, você utiliza de outros signos, né? Mas e a gente precisa do humor, né? O humor é uma forma de comunicação muito legal. Tem humor aí nesse papel, com que você já desenhou aí? Tá quase ficando pronto aqui. Essa ligação com o popular, né? Que eu imagino que seja o sucesso desse projeto, né, doutor Lino? O CAUET, mesmo dentro das instituições do sistema de justiça, ou seja, crime econômico, crime tributário, temas corporativos, temas de lavagem de dinheiro, não são comuns nem para quem trabalha na área, mais ainda para a população em geral. Então, nós percebemos que é fundamental essa aproximação da sociedade até para ela compreender nosso trabalho, ter um engajamento nos temas que são relevantes sociais e até na escolha eleitoral levar em consideração esses fatores, nas suas escolhas de vida e no apoio às instituições. Na cobrança também. Na cobrança, de prestação de contas, governos, sem dúvida. Né? Porque eu acho que essa criação de consciência que um trabalho como esse traz que é importante para movimentar a sociedade. Alguns países com democracia consolidada, a gente percebe uma consciência social de cobrança para temas corporativos, ou seja, que as grandes empresas tenham posturas de consciência social, consciência ambiental, consciência tributária, de uma maneira muito mais efetiva. E criar essa consciência coletiva no Brasil é uma das missões desse projeto. Eu acho que ele vai virar pioneiro e vai virar exemplo pelo país afora, que isso vai pegar. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, vamos para um breve intervalo, vamos falar mais sobre o projeto do Gustavo, que é o Leia. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre o projeto do Ministério Público de Minas, Justiça e Arte. E o programa de hoje tem a honra de ter a participação do Duque fazendo charges ao vivo. Ele já desenhou alguma coisa ali com base no tema de hoje, né? Que o projeto aborda o tema da lavagem de dinheiro. Conta pra gente, Duque, de onde saiu essa ideia aí? Pois é, o humor, a charge, ela facilita muito a comunicação quando você utiliza signos que são de fácil entendimento, né, do povo, da população de uma forma geral. Aqui fiz uma brincadeira aí com um tema, né, que é muito popular entre nós, né, o esporte. Então, quando você consegue utilizar uma linguagem, né, que todo mundo entende para falar de problemas mais sérios, é uma forma, né, uma ferramenta que a gente utiliza que é muito poderosa, né? Então eu produzi essa charge aqui agora. Estou treinando para driblar a Receita Federal. Um lavador de dinheiro jogando futebol. É importante, assim, por exemplo, tem detalhes no desenho que a gente coloca. Então, por exemplo, a expressão dele é uma expressão de mal, né? Não é uma expressão de tranquilidade. Então, assim, são coisas que a gente precisa se preocupar, né? O rosto do outro está um rosto assim de surpresa, né? O que está acontecendo, né? Então, assim, são detalhes que muitas vezes a gente
não percebe, mas essas formas se comunicam, né? O meu Passam desenho a ideia. é um desenho muito simples, mas elas passam essa ideia de que essa expressão de ruindade aqui no cara que está fazendo é de alguém que está fazendo algo de errado, né? Captar bem o imaginário, exatamente. né? Gustavo, conta pra gente agora sobre a participação do Leia nesse projeto Justiça e Arte. Conta um pouquinho sobre o Leia, né? É isso aí, Laura. O Leia, né, ele nasce em 2016, logo depois que acontece o desastre da barragem, do rompimento da barragem da Samarco e Mariana, e o Ministério Público, ele capitaneia uma ação aí junto com a sociedade civil, que é a campanha do Mar de Lama Nunca Mais, né, que era uma campanha para se fortalecer a legislação em Minas Gerais em relação às seguranças da barragem. E naquele momento precisava era uma temática muito complexa, né? Hoje todo mundo fala sobre barragem, né? Mas antes de acontecer o que aconteceu em Mariana, era um assunto extremamente técnico, onde as pessoas não conseguiam acompanhar e não tinham noção do perigo que aquilo tinha para a sociedade civil. E aí o Ministério Público procura a própria sociedade civil, na pessoa aí do promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que ele busca a sociedade civil para que se criasse um observatório para acompanhar o trâmite na tentativa dessa lei do Mar de Lama Nunca Mais, para facilitar o entendimento das pessoas do juridiquês, né, da lei, da tramitação na Assembleia. E a gente transforma isso, né, numa coisa maior, que era um observatório de comunicação ambiental, onde a gente não acompanharia só a lei Mar de Lama Nunca Mais, mas a gente começaria a criar uma ponte entre o Ministério Público, entre as ações jurídicas e a sociedade civil, né? A gente, igual no início eu estava explicando, assim, existem as pessoas que detêm o conhecimento, as temáticas técnicas, por exemplo, essa que o Duque acabou de falar, isso que acabou de acontecer do Duque aí na charge é a materialização do que eu estou falando. Existe um assunto técnico, lavagem de dinheiro, e existem as pessoas que são afetadas pela lavagem de dinheiro. E muitas vezes o tema lavagem de dinheiro, pela complexidade dela, as pessoas não conseguem entender e não conseguem se sensibilizar de que aquilo é importante. E aí vem alguém no meio que decodifica esse assunto técnico e devolve mastigado para as pessoas, para que elas se espantem, elas se revoltem, elas passem a monitorar a situação e possam agir. Então, o que o Duque acabou de fazer com a charge foi exatamente isso. Ele decodificou um tema técnico, mastigou, entregou para a sociedade de uma forma, no caso do humor, né, para que as pessoas consigam acompanhar. O Leia, ele faz isso, né? O nosso objetivo é esse. É a gente pegar temas técnicos que o Ministério Público atua, como diz o próprio Dr. William, o juridiquês do Ministério Público, que às vezes ele é exclusivo, porque é uma linguagem que a pessoa precisa ter um conhecimento técnico, e se ela não tiver, ela afasta, ela não quer entrar naquele assunto, porque ela não entende. Então a gente pega isso, decodifica com produtos de comunicação, aí material escrito, vídeos, fotografias, podcasts, sempre com uma linguagem muito simples, e entrega para a sociedade civil para que ela entenda o que está acontecendo em relação à vida dela. Então a gente tem um passo que é uma coisa que é o conheça. Só quem conhece um assunto, ela tem capacidade de monitorar o que está acontecendo, e monitorando, ela tem a capacidade de perceber o momento que ela pode agir, para que aquilo não prejudique a vida da comunidade, ou agir para ver um momento de uma possibilidade de uma melhoria. Então, o Leia, ele faz isso, junto com o Ministério Público, em várias ações, e o que o Justiça e Arte, que a gente está falando aqui agora, ele é um produto dessa metodologia, dessa teoria que a gente colocou em prática em termos de comunicação pública. A essência do trabalho do jornalista, né? Porque nós temos aqui um chargista que é jornalista, um mestre do audiovisual que é jornalista, né? Que é essa coisa do traduzir, aí você usar a ferramenta, o meio mais adequado. Nós vamos ver um vídeo que mostra exatamente como é que é feito esse trabalho do Leia, traduzindo, né, juridiquês de leis ou de informações muito técnicas, mostrando a reação das pessoas a esse trabalho. Vamos ver. Queria que você me falasse o que você acha disso aqui.
Não, muito claro não tá, né? Tá um pouco confuso, né? Não entendi. Não tá claro. Dá para entender que é uma alteração na lei, mas não dá para entender o que ela gera. E se fosse assim? Agora eu entendo. A outra lá tá muito subjetiva, tá numa língua muito jurídica, que só eles entendem. Essa linguagem jurídica é um pouco complexa para quem não é da área, assim. E o segundo quadro ficou muito mais fácil de eu entender a finalidade dessas mudanças e a linguagem é muito mais próxima a mim. Tornar acessível à população o entendimento de todas as leis. Até hoje nós temos um mundo de leis separadas do mundo da população. Eita, rapaz, que isso? Bagunça. É que eu não tô entendendo nada aqui. Meu Deus. Uma planilha de Excel. É uma planilha de barragens, agora para quê? Não sei. Você entender isso aqui, eu precisava que você tenha um conhecimento técnico satisfatório para poder entender tudo isso. Deixa eu te falar que o que tá aí tá traduzido nesse quadrado no meio aí. Viu? Por que as pessoas complicam tantas coisas? Nós temos 738 em Minas Gerais. Eu acho que são muitas barragens que estão sendo construídas e isso pode impactar negativamente. E nós não temos esse linguajar, essa conexão do entendimento da população com o entendimento técnico. A gente tendo a informação mais fácil, mais acessível, facilita o nosso modo de entender e facilita também o nosso modo de pensar. E na real tem muitos interesses, né, em via da gente não saber do que tá rolando, assim. Só queria que você refletisse sobre isso, já que você falou de leis. É uma vergonha, né? Arbitrário. Uai, eles estão burlando aí, né, cara? A população automaticamente diz que tem que ser feito algo e aí eles meio que estão dibrando isso aí porque pode ser que seja feito ou não. Para um texto que continha várias palavras deverá e ter mudado para poderá, tem uma grande diferença, por causa que antes era obrigado e já depois da alteração pelo parlamento mudou para apenas poderá. Na maioria das vezes vai interessar apenas a uma camada que apenas tem o interesse pessoal deles. Eles podem ou não podem fazer. Porque você coloca uma lei, todo mundo aprova, aí chega lá, eles mudam por uma que ninguém aprovou, só eles. É uma minoria. Então eles estão fazendo o gosto deles, não o gosto da população brasileira. As palavras têm muito peso. E tirar uma obrigação do governo e só uma possibilidade deslegitima tudo que os cidadãos fizeram, né? Nesse projeto de lei. Abre oportunidade para quem está usufruindo do nosso recurso de maneira indevida permaneça impune. O bacana, acho, doutor William, é trabalhar também o conceito de transparência, né? Não adianta só disponibilizar uma informação se a linguagem não é adequada para o público, né? Olha que interessante. Durante o vídeo do Leia, um senhor de casaco e boné, ele comenta no poderá ou deverá que parece que está driblando, né? Ou seja, um termo de futebol. É exatamente o que o Duque fez aqui, de usar uma linguagem popular, né? Esses códigos que são de acesso, eles tornam mais palatável conhecimentos. E quando a gente fala do juridiquês, Gustavo, eu vou até além. O que o Leia alcançou com o Ministério Público é decodificar a engenharia, a geotecnia, o direito, a economia, que cada área do conhecimento tem ali seus códigos de acesso que são inacessíveis à população. Eles são barreiras de conhecimento e quando você bota uma planilha de barragens, ela às vezes é difícil de leitura para a população e para o promotor. Então, assim, mesmo internamente, o Dr. Carlos Eduardo, que foi mencionado, grande amigo e que realmente teve a ideia original de fazer esse contato com a sociedade civil para a comunicação e que nós aprofundamos derivamos nesse projeto Justiça e Arte. Ele trabalhou no caso de Mariana, eu trabalhei no caso de Brumadinho e a maior dificuldade era a gente colocar profissionais de áreas completamente diferentes, de geologia, de geotecnia, de engenharia, de TI, com policiais, com investigadores, com analistas, com jornalistas, né? Então a conversa com jornalistas também tem linguagens de acesso, porque o jornalista é uma
forma poderosa também de comunicação social. Então, a tratativa com a sociedade civil, ela se dá de forma direta, em projetos como esse, ou por meio da mídia, né, da imprensa, que faz essa decodificação há tanto tempo, mas mesmo a decodificação das instituições para a imprensa, ela tem que ser aprimorada. E o trabalho do Leia, e também com a Justiça e Arte e o Carto Minas, com o Duque, ele vai além do juridiquês, ele constrói pontes de linguagem, pontes de entendimento, pontes de compreensão e empatia. Gustavo, conta pra gente como é que você disponibiliza esse trabalho traduzido, né, dessa linguagem técnica. Tem apresentação presencial também? Tem, assim, nós somos formados por uma equipe multidisciplinar, né? O Leia é uma associação da sociedade civil, onde a gente tem jornalistas, historiadores, designers, pessoal do audiovisual. Então, a gente tem um site, que é o www.leia.org.br, todas as redes sociais também, que é o Leia Observatório, mas existe um trabalho também de contato, assim, de procura. Então, existe como o Justiça e Arte nasceu de uma demanda e de uma inteligência, uma visionária que o William teve, e que nos demandou uma solução, falou assim, olha, eu tenho esse problema, tenho essa ideia, pense para mim como resolver isso. Então, a ideia, o estalo saiu do Ministério Público, existe da sociedade civil também, nós temos um problema de comunicação e a gente queria que vocês nos ajudassem a decodificar a nossa luta, por exemplo. Então, a gente também faz encontros presenciais, faz oficinas, a gente faz mentorias para núcleos de comunicação de próprias outras ONGs. Enfim, é dessa forma que a gente atua. Sempre, eu acho que passando um pouco para o trabalho do Ministério Público, e aí dar o mérito para o Dr. William, que eu acho que tocando nisso que você falou, que eu acho fundamental, assim, porque às vezes a gente provoca o poder público a ter uma mudança, né? Geralmente a gente tem que lutar para o poder público falar do jeito que a gente quer, lutar para o poder público fazer as coisas que a gente precisa. Nesse caso, foi inovador porque foi o próprio poder público, o Ministério Público, através do CAUE, que falou assim, olha, eu preciso mudar a minha forma de atingir a sociedade. Porque o meu trabalho eu sei fazer, eu faço muito bem, mas eu preciso que a sociedade me ateste embaixo, esteja comigo. E aí, a inteligência do William de fazer o caminho contrário, não esperar a sociedade civil demandar uma forma diferente de dizer sobre o trabalho dele, mas ele procurou fazer com que a estrutura do poder público mudasse a forma de chegar à sociedade, no caso, não tecnicamente, mas em termos de comunicação. E aí eu acho que tem a genialidade da inovação desse programa Justiça e Arte, em termos nessa metodologia que eu falei, né, de decodificar o juridiquês, as técnicas, as metodologias, a forma de atuar. Doutor William, eu fico pensando que o Leia, né, o trabalho do Leia, do Justiça e Arte, vai ser um provocador, né, para que a sociedade possa criar consciência e interagir aí, cobrar, influenciar dos órgãos públicos, né, nas suas atuações. A gente tem uma expectativa de um processo de sedimentação de informação e de conhecimento. Não é de um dia para o outro que assim, a gente não tem expectativa de que um projeto ele mude a sociedade ou mude o poder público ou mude tudo. Eu acho que é mais um fator que fortalece a relação entre as instituições, a democracia, a transparência, como você mencionou. Então, eu acho que são ondas informacionais, ondas de reflexão, ondas de conscientização, e cada um assimila de uma forma diferente. Então, para o mesmo desenho que o Duque produz, uma pessoa fala, olha, tá aí, esse tema de lavagem de dinheiro é um tema que eu nunca dei muita atenção, e você passa a saber que o tema existe, você tem informação de que o Ministério Público atua nisso, de que os cartunistas levam isso em consideração, está no radar deles, ou seja, às vezes é basicamente a informação da existência do tema. Para outras pessoas, gera já uma reflexão.
quando você mistura futebol e lavagem de dinheiro, pode gerar reflexões sobre opinião crítica, de em que medida clubes de futebol ou instituições, confederações ou jogadores, qual é a responsabilidade dessas pessoas em relação a temas fiscais ou a temas de lavagem de dinheiro ou a temas de... Enfim, gera impactos diferentes em cada uma das pessoas. E o nosso objetivo é colocar o tema em pauta. Colocar o tema em pauta e esperar a onda inversa, ou seja, provocou reflexão? Qual reflexão pode trazer o Ministério Público? Como nós podemos nos adaptar para comunicar com a sociedade? E eu acho que é um caminho de construção, não é de uma única e nem de uma única tacada, né? Não tem bala de prata, eu acho que realmente é um processo. É despertar consciência e abrir mais um canal, né, de interlocução. Eu acho que aproxima realmente. Do que já desenhou ali mais alguma coisa, mas depois do intervalo nós vamos ver, vamos conferir, vamos saber mais sobre esse crime de lavagem de dinheiro, né, que é importante a gente falar sobre ele aqui. Já, já. Além das Montanhas de hoje, sobre o projeto Justiça e Arte do MPMG, tem a participação especial do chargista Duque, que está nos brindando com ilustrações ao vivo. Ele acabou de produzir mais uma, bem no tema atual, né, de Copa do Mundo, futebol, mas não deixando de passar uma mensagem sobre lavagem de dinheiro. Exatamente. Ele produziu mais uma, conversando aqui com o Dr. William. O chargista normalmente vem fio, tem uma frase que é o seguinte, que a criatividade é um cachorro bravo correndo atrás de você. Ou seja, a gente produz muito sob pressão, né? E para ficar no tema do futebol, sempre aos 45 do segundo tempo. Então, ao vivo aqui, a gente, às vezes as ideias vão vindo, aí surgiu mais essa charge também utilizando o tema futebol para falar aí de uma das formas de lavagem de dinheiro, que é a utilização de laranjas, né? Uhum. Então, nesse trabalho que a gente fez com o Dr. William, são muitas as formas de dinheiro, né? Aliás, as formas de lavagem de dinheiro. E a utilização de laranjas ali para poder... Que inclusive é o tema da charge do LOR, que está nesse projeto, né? Verdade, perfeito. É o VAR lá conferindo. Isso. É laranja, né? Laranja. Obrigada, Duque. Gustavo, como jornalista, eu vou te pedir para você falar um pouco do que você destacaria na ação desses criminosos que usam a lavagem de dinheiro, mais atual do que nunca, né, esse tema, para esconder seus ilícitos. Isso é um problema que está enfrunhado, né, na sociedade, assim, e o que para mim me dói um pouco na lavagem de dinheiro é porque é um crime onde, de certa forma, a gente está acostumado no Brasil a colocar a culpa no político, na pessoa do poder público, né? O cidadão nunca é culpado de nada, né? A gente sempre se coloca no lugar de vítima, né? E não assume as nossas responsabilidades. E o crime da lavagem de dinheiro, ele basicamente, e aí se eu estiver errado, é bom que o William está aí que ele me corrige na hora, mas basicamente ele depende da má-fé do cidadão, da sociedade civil, sabe? Então, assim, ele aprova de que existe uma hipocrisia, às vezes, no discurso. E a gente, até como jornalista, né, a gente tem muito isso, né? A gente aponta o dedo muito para o político, como se o político fosse um alienígena, né? O político, na verdade, ele é um representante exatamente nosso. Ele vem da sociedade, né? Então, a lavagem de dinheiro me toca nisso, assim, porque ele é uma forma da gente botar a mão na consciência de que o problema não está longe da gente, não, sabe? A gente é parte importante disso, a gente não falando a gente, eu falo sociedade civil, às vezes, a gente é o agente do crime, sabe? Então, ela me toca nesse ponto. E aí, como comunicador, a gente, como jornalista, eu, você, Laura, é um pouco isso. Talvez a gente deveria ter um pouco mais de responsabilidade, porque a gente é treinado também a cometer os vícios. Mas a gente mostrar que o cidadão, sim, ele
ele é o agente de alguns crimes. E a lavagem de dinheiro, para mim, ela é bem simbólica nesse ponto da hipocrisia, de que o criminoso está sempre longe da gente, né? Na verdade, ele está do nosso lado, como pode ser a gente mesmo. Doutor William, então, pode confirmar, comentar. A lavagem de dinheiro, ela ocorre de uma multiplicidade enorme de formas, né? E até o conceito de dinheiro hoje está mudando. Então, assim, o dinheiro do papel moeda, né, que, enfim, o dinheiro analógico hoje vem cada vez mais sendo substituído pelo dinheiro digital, pelo real digital, por criptoativos, por criptomoedas, por tokens. Enfim, o que o Gustavo está falando, e eu acho importante, é um dos objetivos também do projeto, é a gente gerar consciência. E eu vou dar um exemplo bastante específico. Teve uma operação em que nós investigamos um grande caso de fraude de pirâmide que gerou lesão de milhões de reais para muitas pessoas que investiam em supostos investidores, né, e tal, que se colocavam na internet como investidores. Então, assim, pessoas idosas colocavam todas as suas economias, pessoas com poucos recursos colocavam ali, jogavam a sua expectativa de ganhos enormes em fraudadores, em estelionatários, que ganhavam... Um caso internacional agora, de repercussão internacional agora, foi da Gisele Bündchen, do marido dela, né, o Tom Brady. Então, caíram num golpe desse. E às vezes eles se valem lembrando do futebol, de pessoas famosas. Jogadores de futebol eram contratados para serem garotos propaganda de sites de investimento que, na verdade, eram esquemas de pirâmide, esquemas falsos e tal. E durante a investigação, esses recursos que saíam das pessoas de boa fé e eram fraudados e desviados para aqueles grandes idealizadores desse esquema de pirâmide, passavam às vezes por diversas contas. E nós fomos ver que contas eram essas e ouvir essas pessoas, né, que tornaram investigados, porque faziam parte do esquema de lavagem de dinheiro. E essas pessoas falavam, óbvio que eu não pratiquei crime nenhum. Eles acreditam que não estão praticando crime porque eles simplesmente emprestavam um nome para criar uma empresa falsa, para criar uma conta falsa. Ele sabe que ele não produz nada. Ele falou, mas para que servia essa empresa? Não, para nada, porque o dinheiro que entrava aqui, eu imediatamente transferia para outro lugar com uma nota fiscal, mas essa nota fiscal você produziu alguma coisa? Não produzi nada. E a troca de ficar com uma comissão. Ou seja, ele vendia papel e vendia o nome dele, como mais uma camada de ocultação do caminho do dinheiro. É o que então, o assim, estava falando, exatamente, né? O golpe exatamente. surge exatamente disso, né? Da participação de todos nós de querermos levar vantagem em algo, né? Meio lei de Gerson, exatamente. Então é importante, né? E agora, não é nem só essa forma, aí tem diversas formas, enfim, é como o doping e o antidoping, né? Para cada medida de prevenção à lavagem de dinheiro, novas formas de lavagem de dinheiro são encontradas. E a lavagem de dinheiro, em última análise, ela financia o crime organizado violento, ela financia o tráfico de droga, ela financia a corrupção política, ela financia o terrorismo, ela financia fraudes tributárias. Né? Exatamente. Então, assim, a lavagem de dinheiro está por trás de toda a criminalidade organizada que envolve recurso financeiro, né? E o objetivo do Ministério Público, aí em termos mais investigativos mesmo, de repressão estruturante, é a gente concentrar esforços para a gente impactar essa lógica econômica do crime organizado, seja ele de onde for, do crime violento, do tráfico, do político, do corporativo, né? Do ambiental, que foi daí a nossa interseção com o Gustavo. Ou seja, em última análise, os grandes crimes ambientais, os grandes desastres, ocorrem por decisões equivocadas que são tomadas, que muitas vezes são levadas por interesses financeiros. Então, se a gente passa a entender a lógica econômica por trás desses grandes crimes, a gente tem mais probabilidade de sucesso de mudar a cabeça daquelas pessoas que tomam escolhas erradas. Ou seja, como é que a gente vai impactar essa escolha de assumir o risco de praticar um crime que tem mais benefícios financeiros ou atuar conforme a lei, e tendo ganhos menores, né? É nessa tomada de decisão que a gente tem que impactar. E enquanto a gente não impactar aí, pelo menos é o quê? Esvaziar os recursos das organizações criminosas. Conseguir correr atrás do dinheiro, recuperar esses ativos e voltar esses ativos muitas vezes para os cofres públicos. Em Minas Gerais nós temos uma articulação pioneira, que é o CIRA, que tem
15 anos, e nesses 15 anos recuperou 16 bilhões de reais para os cofres públicos, que são reinvestidos em educação, em saúde. Recentemente nós conseguimos entregar ao governo do estado uma aeronave que serve para transporte de órgãos, que serve para transporte de vacina. Então, assim, além da gente enfraquecer o crime organizado, a gente recupera esses recursos para a sociedade, para o poder público, para ser reinvestido em políticas públicas. Tem uma coisa que está me ocorrendo aqui, que quando a gente fala em combate ao crime, a gente sempre, automaticamente, a gente está sujeito a pensar em repressão, né? E o que nós estamos falando aqui é sobre informação e conscientização, né? Educação mesmo, social, né? Que eu acho que é o que falta, talvez, para um combate mais eficaz. Estou errada? Não, tanto que quando a gente fala sobre, eu procuro falar enfrentamento ao crime e não combate, porque o combate é só uma das faces do enfrentamento. E eu acho que, se for resumir de uma maneira bem simples, seria educação, prevenção e repressão. Repressão ao combate, né? Então, esse projeto, ele trabalha muito na questão de educação e, em alguma medida, também em prevenção. A lavagem de dinheiro, nós estabelecemos cada vez mais processos, protocolos, informações, as instituições financeiras, os cartórios, aqueles que trabalham com imóveis, os corretores, eles têm obrigação por lei de prestar informação, que acaba indo para o COAF acabou ficando famoso recentemente, né, e tal, que emite aqueles relatórios de inteligência que chegam ao Ministério Público. Então, para cada conduta que não cheira tão bem, que parece alguma coisa estranha, diversas pessoas têm uma obrigação de informar essas movimentações suspeitas ao COAF, que produz relatórios que voltam ao poder público. Ou seja, em termos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo, não é o trabalho de uma instituição só, não é o trabalho só do poder público, é o trabalho que tem que trabalhar o público, o privado, a sociedade civil, a mídia. Então, uma estratégia eficiente de enfrentamento à lavagem de dinheiro, ela tem que ter todos esses fatores. Pensar só em repressão não vai atingir a finalidade que a gente realmente pretende e a sociedade quer. E o que o Gustavo falou é importante, né? Você estava falando aí do registro de um imóvel, não uma documentação. Se a pessoa burla aquilo, buscando algum benefício que ela acha que vai ser, não vai fazer mal a ninguém, né? Ela tem que ter a consciência, tem que ter a informação de que aquele ilícito pequeno ali para ela pode envolver num grande ilícito de lavagem de dinheiro que vai financiar esse crime organizado. Sem dúvida. Às vezes que as pessoas... É um problema que o Brasil vive que é assustador, né? A gente vive uma guerra. Grandes esquemas de lavagem de dinheiro, eles são praticados por uma multiplicidade de pequenos atos, né? Então, quando a gente estava até fazendo brainstorm para o projeto Justiça e Arte, logo no primeiro dia eu comentei do smurfing, né? O smurfing é quando você transfere grandes recursos de dinheiro através de pequenas transferências bancárias que vão abaixo do radar das instituições públicas e das instituições financeiras. Então, assim, quem pratica pequenas transferências de recursos, hoje nos Estados Unidos tem um projeto grande da Europol, da FBI, do Departamento de Justiça, chamado Money Mule, né? Que são as mulas de dinheiro. É muito comum lá, e eles, além de buscar conscientização, eles estão procurando identificar algumas mulas e buscar a cooperação delas para entender os grandes esquemas, que nada mais é do que pequenas pessoas que são utilizadas por grandes esquemas de lavagem de dinheiro para transferência. Mas já enxerguei a charge nessa coisa das mulas do aí. Money Mule, né? Então, assim, é um projeto que é uma das possibilidades de projeto do ano que vem para o CAUET. O Justiça e Arte é um projeto que eu tive o prazer de participar da criação dele. Além das charges, ele tem outros fatores, né? Nós fizemos no mês passado o Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, onde tinham colegas do Ministério Público, das Receitas, da Advocacia Pública, do Brasil e de outros países.
de Portugal, da Alemanha, dos Estados Unidos. E o projeto foi apresentado internacionalmente pelo Ministério Público. Nós três, o Duque, o Gustavo e eu, apresentamos o projeto. Então, eu tenho muito orgulho desse projeto. Além, na perspectiva jurídica mesmo, nós estamos produzindo, se foram 12 charges, a gente também vai produzir um número de artigos jurídicos para fazer uma publicação jurídico e artística. Então vai ter um encarte com todas as charges junto com os artigos dogmáticos, jurídicos, já voltado para outro público mesmo. E o projeto pode ter uma segunda fase, né? Nós já tem uma segunda fase programada. Gustavo, eu tinha dado spoiler aqui antes da gente começar a gravar. Gustavo, se você quiser contar da segunda fase? Como é que vai ser, Gustavo? Pois é, na verdade, é o que o William falou, né? O projeto em si, ele sozinho, ele não anda, né? O importante é ele ter criado filhos, ele ter a sementinha ser plantada e frutificar, inclusive dentro do Ministério Público. Então, existe já. E aí eu só estou como uma ponte ao próprio Duque, via Cartuminas, que é uma associação dos chargistas de Minas Gerais, já estão em tratativa com o Centro de Apoio das Promotorias de Defesa do Patrimônio Público, né, com o doutor Daniel de Sá. Então, a ideia é que tem uma segunda fase, né, então foi CAUET a primeira fase, com lavagem de dinheiro, e existe uma segunda fase em tratativa para que seja junto com o Centro de Apoio do Patrimônio Público, com a temática do combate à corrupção. Então, agora, o Duque e os chargistas têm um outro grande tema aí para desenvolver e dar vida a esse filhotinho aí que nasceu no CAUET. Duque, já estão trabalhando nisso? Como é que vocês têm trabalhado em conjunto? Pois a gente tem agora, no dia 7, né, de dezembro, a gente tem vamos dizer assim, um encerramento desse e a passagem de bastão para a próxima fase do projeto, né? Uhum. E a gente já está, dessa vez a gente deve chamar alguns chargistas, não só mineiros, mas contactar alguns grandes chargistas aí do Brasil. Expandir, exatamente. E até para que sirva de exemplo, né, para outros estados também fazerem, né? Seria uma honra muito grande, né, dele frutificar, não só dentro do Ministério Público, mas de repente, quem sabe, outros estados também façam esse trabalho, né? Seria muito interessante. Levando nesse congresso, né, outros ministérios públicos do Brasil, até de fora, se interessaram, acharam? Sim. No CICLA, né, Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, foi apresentado. Outros promotores de outros estados, auditores fiscais de outros estados, teve um comentário enorme. Eu acho que foi um dos pontos altos do Seminário Internacional. E agora, fechando a parte artística e a gente está na fase final de edição e revisão dos artigos jurídicos, a gente fecha essa primeira edição do Justiça e Arte com o tema lavagem de dinheiro com artistas mineiros e promotores e juristas mineiros também, são todos mineiros, com a publicação do livro. E iniciamos essa segunda fase, como o Duque falou, eu coloquei eles em contato com o pessoal que trabalha no Ministério Público na área de corrupção, meu amigo Daniel de Sá, excelente promotor de justiça, que se interessou imediatamente. Eu acho que, na verdade, a escolha do próximo tema vai ser concorrida, na verdade, né? A corrupção acabou levando, mas a área da educação, a área da infância, enfim, a área do meio ambiente, tem tantas áreas que o Ministério Público atua e tem interesse em se comunicar com a sociedade civil através da arte. Então, acho que foi eu estou muito satisfeito com essa experiência. Eu acho que é possível que ela se aprofunde. Enfim, o Duque, desde a nossa primeira conversa, existem milhares de possibilidades, são enormes. Salão de humor, apresentações internacionais, concursos. Eu acho que foi um projeto piloto vitorioso. Já foi assimilado, eu imagino, por alguns colegas na agenda institucional do Ministério Público. Imagino que também do lado dos artistas foi uma experiência também positiva. E eu só tenho a agradecer ao Gustavo e ao Duque
pela oportunidade de trabalhar em conjunto nesse projeto. Já vi que nós vamos ter também uma segunda versão de programa aqui na Além das Montanhas para falar disso. Obrigada, Gustavo, pela sua participação. Duque, foi um prazer ter seu traço aqui ao vivo. Estou me sentindo assim, né, orgulhosa. Obrigada, doutor William, por trazer esse assunto para cá. E a você que esteve nos assistindo, continue ligado na TVMP. Até breve.